O traço da caneta no papel não deveria ter sido mais alto do que o jazz que tocava no Il Gabbiano. No entanto, Kira sentiu cada risca como um trovão enquanto circulava 3 avisos vitais na conta do chefe da máfia. As suas mãos tremiam imperceptivelmente. Anos a servir à mesa mascaravam o terror que rastejava sob a sua pele. O homem a quem chamavam de cavalheiro sentava-se na sua cabine habitual, de costas para a parede, com os olhos fixos na porta. Uma criatura de hábitos precisos que nunca falava mais do que o necessário. A sua presença reorganizava as próprias moléculas do restaurante, fazendo até os talheres soarem diferentes quando ele jantava. A equipa de serviço desenvolveu uma coreografia tácita em torno das suas visitas. Copos recém-polidos, bebidas alcoólicas premium guardadas em reserva, menus apresentados sem impressões digitais. Até o chefe preparava o seu bife mal passado com concentração cerimonial, sabendo que o cavalheiro podia sentir a imperfeição sem prová-la. Outros clientes baixavam inconscientemente a voz quando ele entrava. Uma diferença instintiva em relação ao poder que não conseguiam nomear, mas que reconheciam inerentemente. As crianças acalmavam a sua inquietação, sentindo algo predatório por baixo do verniz civilizado dos fatos à medida e das gravatas perfeitamente atadas. Kira ganhou o direito de servir à sua mesa através da pura precisão observacional. Lembrando-se das suas preferências por água engarrafada a precisamente 58 degradações, pão servido sem azeite, vinho servido exatamente a 2 dedos da borda. Nenhum pedido precisava de ser repetido, nenhuma insatisfação era expressa. As suas mãos a fascinavam mais, bem cuidadas, firmes, capazes de assinar contratos de milhões de dólares ou de causar uma morte silenciosa com igual eficiência. Ela tinha visto aquelas mãos deixar gorjetas dispostas com perfeita precisão geométrica, notas alinhadas como se tivessem sido medidas com instrumentos, em vez de colocadas pelo toque humano. Kira colocou uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha, observando a iluminação âmbar quente do restaurante, que projetava longas sombras sobre a madeira polida e as toalhas de mesa brancas. A umidade de savana penetrava pelas janelas, apesar do ar-condicionado agressivo, tornando o espaço luxuoso e sufocante ao mesmo tempo. O rio brilhava como óleo além das varandas de ferro, sua superfície escura ocasionalmente refletindo os barcos que passavam e as luzes distantes. As noites de quinta-feira no Il Gabbiano significavam um jantar tranquilo para o cavalheiro, sempre seguido de um expresso, sempre terminando com uma gorjeta generosa e um aceno seco. Esta noite, quebrou o padrão quando o estranho entrou, um homem cuja normalidade parecia forçada, cuja atenção para não ser notado era, por si só, a bandeira mais brilhante. Kira registrou o peso no bolso do casaco dele, enquanto levava os pãezinhos à mesa 7, a sua visão periférica catalogando a postura imóvel dele. O reflexo do estranho captou-se no espelho do bar, quando ele pediu um uísque puro. O seu olhar nunca tocava diretamente o cavalheiro, mas sempre orbitava em torno dele como um satélite predatório. A maioria dos funcionários não teria notado. Kira notou porque foi assim que ela sobreviveu a 3 anos de aulas noturnas em turnos duplos. A mão direita dele nunca saiu do bolso. O tipo de quietude que gritava que um movimento estava por vir. A condensação no uísque quase intocado formou uma poça sob o copo, intocada e esquecida, enquanto o foco dele se aguçava a cada minuto que passava. O suor acumulava-se na nuca de Kira, apesar do frio ártico do ar do restaurante, a sua respiração cuidadosamente regulada enquanto se aproximava do cavalheiro com a conta. Pela primeira vez em 2 anos a servi-lo, ela permitiu que os seus dedos se tocassem quando lhe entregou a pasta de couro. 3 círculos em tinta azul marcavam palavras dos pratos especiais da noite impressos na parte inferior do recibo. Assassino atrás de si. Negócio deu errado. Saia agora. A mensagem saltava do papel. O seu aviso a um homem que fazia outras pessoas desaparecerem, e não o contrário. Os olhos do cavalheiro, cinza frio como o rio no inverno, passaram do papel para o rosto de Kira, sem registrar nenhuma emoção além de um leve aperto nos cantos. Ele colocou o copo deliberadamente sobre os círculos, batendo uma vez com o dedo indicador, como se confirmasse o recebimento. Kira voltou a polir copos atrás do balcão, seus movimentos uma coreografia de normalidade, enquanto seu coração batia forte em seus ouvidos. O estranho inclinou-se para a frente em seu banco de bar,
a mão saindo do bolso com uma lentidão dolorosa que revelava sua intenção, o tempo se esticando como caramelo puxado, enquanto o cavalheiro se levantava, sem pressa, alisando o paletó sob medida com precisão experiente. Sem olhar para trás, ele dirigiu-se para a saída lateral da cozinha. A sua postura relaxou, apesar do aviso, como se estivesse apenas a sair para tomar ar. O silêncio que se seguiu à sua partida durou exatamente 4 segundos antes que o estranho derrubasse o seu banco de bar em perseguição. O estrondo da madeira contra o azulejo quebrou a atmosfera cuidadosamente mantida. 2 homens em fatos escuros surgiram das mesas de canto. Os seus movimentos ficaram subitamente focados. Vidros se estilhaçaram em algum lugar perto da cozinha, seguidos por um som como uma rolha de champanhe, abafado, mas distinto. E então um baque pesado que Kira sentiu através das solas dos sapatos. O jazz continuou tocando como se nada tivesse acontecido. Um solo de trompete, lamentando-se inconscientemente sobre qualquer violência que tivesse acabado de ocorrer. O gerente apareceu, com o rosto cuidadosamente impassível, anunciando que o restaurante fecharia mais cedo devido a um incidente na cozinha, seus olhos alertando a equipe para não fazer perguntas. Kira recolheu as suas gorjetas com dedos trêmulos, perguntando-se se teria acabado de assinar a sua própria sentença de morte ao interferir. A caminhada para casa pareceu mais longa do que o habitual, cada poste de luz um holofote que a expunha a observadores desconhecidos. Os antigos carvalhos de savana pingavam um musgo espanhol que balançava no ar pesado da noite como homens enforcados, as suas sombras alcançando Kira a cada passo. O seu apartamento estava escuro e silencioso, a fechadura a fazer um barulho demasiado alto no corredor vazio. Naquela noite, dormiu de costas contra a parede com uma faca de cozinha debaixo da almofada, os olhos a arder por se recusar a fechá-los até que a exaustão finalmente a dominou ao amanhecer. A manhã não trouxe inquéritos policiais, manchetes de jornais, nem evidências de que algo incomum tivesse ocorrido no Il Gabbiano. O restaurante permaneceu fechado para reformas. Um cartaz impresso às pressas estava colado na porta quando Kira passou por lá a caminho da aula. A palestra do professor Harlow sobre psicologia criminal parecia cruelmente irônica, enquanto Kira lutava para se concentrar, suas anotações se transformando em rabiscos sem sentido, enquanto sua mente repetia a quietude predatória do estranho. A sala de aula parecia exposta. Muitas janelas, muitas portas, muitos rostos desconhecidos. 2 dias se passaram em uma névoa de hipervigilância. Kira assustava-se com sombras e dormia em intervalos curtos e agitados. A sua colega de quarto questionou as olheiras sob os seus olhos, mas ela desviou a atenção com desculpas sobre exames finais e trabalhos a entregar. A chamada chegou no sábado de manhã. O Il Gabbiano reabriria naquela noite. Todos os funcionários deveriam comparecer normalmente. Os dedos de Kira ficaram dormentes ao redor do telefone, enquanto a voz do gerente continuava com indiferença profissional, sem mencionar nada sobre o incidente de quinta-feira. Voltar parecia entrar na cova do leão. O calor familiar do restaurante agora era sinistro, apesar das flores frescas em todas as mesas e de um novo barman a polir copos onde o estranho se sentara. Kira amarrou o avental com dedos trêmulos, perguntando-se se tinha sido esquecida ou apenas adiada. O envelope apareceu no seu armário durante o intervalo. Papel creme com o seu nome escrito em letra elegante. Sem endereço de retorno, sem explicação. Dentro havia uma pequena caixa preta e um bilhete que dizia apenas: "Viste o que os outros não viram para proteção quando necessário." A caixa continha um chaveiro de prata, pesado e frio na palma da sua mão. Gravado com uma única letra, G. O seu peso sugeria um propósito além da decoração. A sua presença era uma mensagem que ela não conseguia decifrar completamente, mas que instintivamente compreendia. Reconhecimento e dívida combinados. Outra empregada sussurrou que a mesa do cavalheiro tinha sido reservada novamente, com os olhos arregalados com a pergunta não dita sobre o que aconteceu há 2 noites. Kira arrumou os copos de água com precisão mecânica, o seu reflexo fragmentado nas superfícies como os seus pensamentos dispersos. Quando ele entrou, vivo, ileso, imaculado como sempre. O ruído ambiente do restaurante diminuiu momentaneamente antes de retomar em um tom mais alto. Ele sentou-se na sua mesa habitual, sem alarde.
A expressão não traía nada quando Kira se aproximou com os menus e os pratos especiais da noite. O reconhecimento brilhou entre eles como um relâmpago silencioso, uma corrente de compreensão que não precisava de palavras. Kira serviu-lhe água sem olhar nos seus olhos. No entanto, sentiu o seu olhar traçar o contorno do seu rosto com uma intensidade que lhe roubou a respiração. Os outros clientes do restaurante permaneceram alheios ao fio invisível que ligava a empregada de mesa e o chefe da máfia. As suas conversas casuais durante o jantar criavam uma sinfonia de normalidade que disfarçava a perigosa corrente subjacente. Kira movia-se entre as mesas com facilidade treinada. O seu corpo funcionava com base na memória muscular, enquanto a sua mente calculava as probabilidades de sobrevivência. Os guarda-costas de Gregory tinham duplicado em número desde o incidente. Estrategicamente posicionados pela sala de jantar, em padrões que apenas um olho treinado reconheceria, comunicavam através de microexpressões e gestos subtis com as mãos, uma linguagem silenciosa de proteção e vigilância que fascinava a mente acadêmica de Kira. O restaurante em si tinha se transformado na percepção de Kira. Antes simplesmente um local de trabalho, agora era um tabuleiro de xadrez, onde peças poderosas se moviam de acordo com regras que ela estava apenas a começar a compreender. Cada entrada representava vulnerabilidade, cada espelho uma vantagem tática, cada faca de cozinha uma arma potencial. Os seus livros sobre estruturas organizacionais criminosas de repente ganharam vida em 3 dimensões. Teorias manifestando-se em carne e osso diante dos seus olhos. O posicionamento hierárquico dos homens de Gregory. A diferença demonstrada por outros suspeitos associados. A zona tampão cuidadosamente mantida em torno da sua mesa. A academia tornou-se real e terrivelmente clara. A sua voz, quando ele finalmente falou, surpreendeu-a com o seu calor. Baixa e culta, nada parecida com o frio homem de negócios que ela imaginava. O Vescalopini esta noite. Recomenda-o? Perguntou ele. Uma pergunta que parecia ter um peso além das meras opções de jantar. Depende se confia no chefe, respondeu Kira. O duplo sentido claro apenas para eles. Um código emergindo entre o predador e o salvador inesperado. Alguns acham muito rico, outros apreciam a complexidade. O seu sorriso, quase imperceptível, desaparecendo num instante, transformou o seu rosto de mármore em algo quase humano. Vou confiar no seu julgamento, então, disse ele, devolvendo o menu com cuidado deliberado, os seus dedos roçando os dela pela segunda vez em 3 anos. O serviço de jantar prosseguiu com normalidade superficial. No entanto, Kira sentiu a mudança na atmosfera como uma alteração na pressão barométrica. Sempre que se aproximava da mesa dele, a conversa nas proximidades vacilava, criando bolsões de silêncio que acompanhavam os seus movimentos. Os seus guarda-costas, que ela agora reconhecia como tal, ocupavam posições estratégicas em todo o restaurante, as suas posturas relaxadas escondendo olhos vigilantes que acompanhavam cada nova chegada. Um deles acenou quase imperceptivelmente para Kira quando ela passou, um reconhecimento que fez o seu coração acelerar. Nunca perguntaste o meu nome, disse o cavalheiro quando ela lhe trouxe o café expresso, a afirmação pairando entre eles como uma ponte parcialmente construída. Após 2 anos de serviço, após a noite de quinta-feira, mereces saber quem salvaste. Kira colocou a máscara precisamente no pires, ganhando alguns segundos para se recompor. Saber o seu nome torna-me um risco, não uma salvadora, respondeu ela, surpreendendo-se com a sua ousadia, com a calma na sua voz, apesar do seu pulso acelerado. Gregory Weiss, ele disse mesmo assim, quebrando a sua própria regra de anonimato, o nome um presente e um fardo simultaneamente. E eu não a considero um risco, Kira Johnson. Eu considero-a um investimento que vale a pena proteger. O som do seu nome completo nos lábios dele fez o sangue gelar nas veias dela. Ele a investigou. Conhecia-a, provavelmente tinha visto o apartamento apertado onde ela dormia com uma faca debaixo do travesseiro. Não te ajudei por proteção ou investimento. Ela sussurrou, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Então por quê? Perguntou Gregory, com uma curiosidade genuína suavizando suas feições enquanto a estudava com o foco de alguém não acostumado a ser surpreendido. A maioria teria desviado o olhar, fingido não notar o perigo. A autopreservação é da natureza humana.
O crepúsculo se aproximava além das janelas do restaurante, o rio escurecendo para combinar com o céu noturno, os postes de luz projetando reflexos dourados na superfície da água. Por que desviar o olhar quando alguém precisa de ajuda não é quem eu sou? Respondeu Kira simplesmente. A verdade não precisava de explicações. A expressão de Gregor mudou sutilmente, algo como respeito substituindo sua avaliação calculada de sempre. O assassino profissional foi enviado pela família Cardoso. Um desacordo comercial escalou além do razoável, explicou ele, oferecendo informações como moeda de troca, como equalização. O nome Cardardoso registrou-se imediatamente na memória de Kira. Uma família mencionada na palestra do seu professor sobre empresas criminosas emergentes, notável pela sua eficiência brutal e expansão em territórios tradicionais. A sua reputação de não deixar testemunhas tornava a existência contínua de Gregory ainda mais notável. Além das janelas do restaurante, um carro da polícia passou lentamente, a sua presença uma lembrança da fina camada que separava a savana legítima do seu submundo criminoso. Gregory acompanhou o seu movimento sem virar a cabeça. Apenas a ligeira tensão nos ombros atraíra sua consciência. A vingança dos Cardoso explicava os carros desconhecidos que Kira tinha notado estacionados perto do seu prédio, a sensação de estar a ser observada durante as suas corridas matinais ao longo da margem do rio. Ela já não estava apenas adjacente ao mundo de Gregory. Tinha se tornado uma coordenada marcada no seu mapa. O seu professor tinha dado uma palestra sobre programas de proteção a testemunhas, sobre como a identidade de uma pessoa deve ser completamente apagada para escapar de caçadores determinados. Não existia tal proteção para aqueles que ajudavam senhores do crime contra os seus inimigos. Kira existia num perigoso espaço cinzento entre mundos, protegida por obrigação e não pela lei. Agora acabou? Kira perguntou, pensando nas suas caminhadas rotineiras para casa pelas ruas desertas, em destrancar a porta sozinha no escuro? Ou haverá outros procurando terminar o que ele começou? O silêncio que se seguiu parecia pesado, o olhar de Gregory baixando para o café expresso enquanto ele considerava cuidadosamente as suas palavras. A ameaça imediata foi eliminada. Mas no meu mundo, a segurança nunca é permanente. Ele finalmente respondeu, a honestidade substituindo o que poderia ter sido uma falsa garantia. Kira acenou com a cabeça, compreendendo mais do que gostaria sobre a natureza precária do poder e os inimigos que ele criava. Então acho que ambos precisamos de ficar atentos, disse ela. O plural não foi intencional, mas pairou entre eles como um contrato. Falei sério no que escrevi, disse Gregory enquanto se preparava para sair, colocando dinheiro debaixo do pires. O suficiente para cobrir a refeição várias vezes. O chaveiro não é apenas um símbolo de gratidão. O seu significado ficará claro se necessário. Kira tocou no bolso onde repousava o peso prateado, imaginando que proteção um chaveiro poderia oferecer contra os perigos que cercavam um homem como Gregory Weiss. E se eu não quiser fazer parte do seu mundo? Perguntou ela, expressando o medo que a assombrava desde quinta-feira. Tarde demais, respondeu Gregory, levantando-se com uma graciosidade fluida que contradizia o poder escondido sob o seu fato personalizado. Entraste no meu mundo no momento em que sublinhaste aquelas palavras na minha conta. Agora, ambos temos de viver com as consequências. Na manhã seguinte, a fita policial isolou uma secção do beco atrás do Rio Gabiano, com listras azuis e brancas a ondular na brisa úmida. 2 agentes entrevistaram os funcionários da cozinha, evitando deliberadamente Kira. As suas perguntas eram vagas sobre distúrbios em vez de tiros. A notícia espalhou-se pelo restaurante como fumo. O corpo do assassino profissional tinha sido encontrado a 3 quarteirões de distância, numa lixeira, com um único buraco de bala sob o queixo. A hora da morte estimada pelo médico legista coincidia perfeitamente com a caminhada de Kira para casa, absolvendo-a de qualquer envolvimento direto. Gregory não voltou durante uma semana. A sua ausência era notória na mesa de canto de quinta-feira, que permaneceu vazia, apesar de outros clientes a solicitarem. O gerente recusou todos os pedidos com uma polidez treinada. O livro de reservas marcava-o como permanentemente reservado. O professor de psicologia criminal de Kira discutiu o crime organizado naquela semana. A sua palestra animada sobre o Martá, o Código do Silêncio, ganhou um novo significado enquanto ela se sentava rígida na sua cadeira. Aqueles que quebram o silêncio raramente sobrevivem para se arrependerem,
enfatizou ele, sem saber da experiência pessoal dela com o conceito. A sua colega de quarto comentou sobre o chaveiro de prata que nunca saía da posse de Kira, curiosa sobre a inicial solitária que não correspondia a ninguém na sua vida. Apenas um presente de um cliente, explicou Kira. A meia-verdade era mais fácil do que explicar como ela se envolveu com um chefe da máfia. Agora era mais fácil dormir. A faca voltou para a gaveta da cozinha quando Kira descobriu uma estranha sensação de segurança na proteção ausente de Gregory. O seu prédio tinha um novo zelador que parecia excepcionalmente vigilante ao verificar as portas externas e as câmaras de segurança. Os rumores sobre o incidente na cozinha foram desaparecendo gradualmente à medida que os clientes do Il Gabbiano voltavam às suas rotinas normais. O encerramento temporário foi descartado como uma renovação em vez de uma limpeza da cena do crime. Só Kira reparou que o novo pavimento atrás do bar substituía precisamente o local onde o assassino profissional tinha estado. O semestre universitário avançava para a semana de exames finais. A atenção de Kira dividia-se entre os exames e a hiperconsciência do seu entorno. Ela se pegava a estudar reflexos nas janelas, a catalogar as posições das mãos de estranhos, a observar as saídas. O mundo de Gregory a infiltrar-se na sua vida de estudante. Na noite, ao voltar para casa depois de um estudo noturno, ela avistou um sedã a segui-la a uma distância discreta, com os faróis apagados, acompanhando o seu ritmo. Em vez de medo, Kira sentiu um conforto bizarro, reconhecendo o mesmo carro que costumava aparecer quando ela trabalhava nos turnos da noite. O calor de Savannah intensificou-se com a aproximação de maio, tornando o ar-condicionado do restaurante um refúgio para os clientes que buscavam um descanso. O cabelo escuro de Kira colava-se ao pescoço enquanto ela servia cocktails caros a turistas que nada sabiam sobre a violência que se passava sob os seus pés. Um jornal local publicou um pequeno artigo sobre as tensões do submundo no bairro histórico, mencionando fontes anônimas que alegavam disputas territoriais entre organizações rivais. O artigo apareceu e desapareceu do site do jornal em poucas horas, como se alguém tivesse pago para suprimi-lo. O professor Harlow atribuiu um trabalho final sobre gatilhos psicológicos que quebram as estruturas de lealdade em organizações criminosas. A ironia não passou despercebida por Kira enquanto ela digitava furiosamente sobre os fundamentos teóricos da traição. Sua experiência prática permaneceu trancada atrás de seus dentes, sem ser compartilhada. O chaveiro de prata aquecia no seu bolso devido ao manuseio constante, seus dedos buscando seu conforto durante momentos de ansiedade. Ela descobriu uma costura oculta uma noite enquanto estudava. A letra G deslizava para o lado, revelando um número de telefone gravado no metal abaixo. O trabalho artesanal do chaveiro dizia muito sobre a atenção de Gregory aos detalhes. Engenharia de precisão disfarçada de ornamento, utilidade mascarada de luxo, proteção escondida à vista de todos. O número não continha código de área, sugerindo uma ligação por satélite segura em vez de um serviço celular padrão. Kira memorizou os dígitos imediatamente e pesquisou métodos de eliminação segura para remover qualquer evidência digital do número dos seus dispositivos. Ela limpou o histórico de navegação, redefiniu o telemóvel para as configurações de fábrica, pagou em dinheiro por um telemóvel descartável e adaptou-se à sua nova realidade com rigor acadêmico. O seu orientador acadêmico percebeu a mudança no foco da sua pesquisa, de justiça criminal ampla para estudos específicos sobre estruturas do crime organizado e protocolos de segurança de testemunhas. Preparando-se para as candidaturas ao FBI, ele perguntou encorajadoramente, sem saber que ela estava a planear a sua própria sobrevivência, em vez de planear uma carreira. As câmaras de segurança do campus estavam agora registradas na consciência de Kira. Os seus pontos cegos, padrões de rotação, sistemas digitais versus analógicos. Ela começou a registrar as patrulhas policiais de rotina, identificando veículos policiais não identificados, catalogando os hábitos dos guardas de segurança do campus. Informações anteriormente invisíveis, agora vitais para a navegação diária. O detetive Walsh apareceu à porta do seu apartamento sem avisar, o seu crachá brilhando à luz do corredor enquanto fazia perguntas aparentemente casuais sobre o seu horário de trabalho. Apenas acompanhando relatos de atividades suspeitas perto de Il Gabbiano, explicou ele,
os olhos procurando sinais de conhecimento no rosto dela. Sou apenas uma empregada de mesa a trabalhar para pagar a faculdade, disse Kira com inocência ensaiada, a mentira formando-se facilmente na sua língua enquanto ela agarrava o chaveiro no bolso. Nada de suspeito acontece em restaurantes finos, exceto talvez cobrar $30 por um prato de massa. Gregory voltou na primeira quinta-feira de maio. A atmosfera do restaurante mudou no momento em que ele cruzou a porta. Ele trouxe tempestades de verão com ele, relâmpagos iluminando o rio e flashes estroboscópicos enquanto se acomodava em sua cabine de canto, os olhos encontrando Kira imediatamente. Suas provas finais devem estar se aproximando, observou ele quando ela trouxe seu uísque de sempre. Psicologia criminal pura, não era? A referência casual à sua vida acadêmica causou-lhe arrepios na espinha. O conhecimento dele sobre ela indo além do que ela alguma vez partilhara. Uma pequena pasta de couro apareceu ao lado do prato dele a meio da refeição, empurrada na direção de Kira sem comentários ou explicações. A tua propina para o próximo semestre, disse ele quando ela hesitou em tocá-la, considerando que talvez precisasses de reduzir as tuas horas aqui. Não quero o seu dinheiro, sussurrou Kira ferozmente, com as mãos apertadas em torno da bandeja de servir, o peso da obrigação mais pesado do que qualquer encargo financeiro. Não o ajudei para ficar em dívida com o que quer que seja isto. A expressão de Gregor permaneceu impassível, embora algo como diversão brilhasse nos seus olhos. Não é caridade, é investimento, em talento, em potencial, em alguém que vê o que os outros não veem, explicou ele com voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. A pasta permaneceu intocada enquanto Kira servia o seu café expresso. A tensão entre eles era palpável. A educação nunca deve ser comprometida, continuou Gregory, especialmente para alguém inteligente o suficiente para salvar uma vida com 3 palavras circuladas. Um raio voltou a cair lá fora, desta vez mais perto, seguido quase imediatamente por um trovão, enquanto a chuva começava a bater contra as janelas. A comissão de bolsas de estudo entrará em contato consigo na próxima semana, acrescentou ele. Completamente legítimo, sem ligações a mim que alguém pudesse rastrear. Os cursos de justiça criminal de Kira ensinaram-lhe sobre lavagem de dinheiro, sobre empresas de fachada e organizações de cobertura que branqueavam dinheiro sujo. Quantas condições estão associadas a essa generosidade? Perguntou ela, com uma pergunta mais incisiva do que pretendia. Nenhuma que já não estivesse ligada no momento em que se envolveu no meu negócio, respondeu Gregory calmamente, mexendo um único cubo de açúcar no seu café expresso. Considere isso mutuamente benéfico. A sua educação avança e eu ganho um ativo com notáveis habilidades de observação. A palavra ativo pairou entre eles, com seu significado claro. Ele não estava a oferecer caridade, mas recrutamento, um caminho para o seu mundo disfarçado de oportunidade. Estou a estudar para colocar pessoas como você na prisão. Kira lembrou-lhe. A ironia não passou despercebida a nenhum dos dois. A chuva continuava a bater nas janelas do restaurante. A tempestade combinava com a turbulência interna de Kira enquanto ela considerava a oferta dele. A liberdade financeira era sedutora. Chega de turnos duplos. Chega de exaustão a prejudicar os seus estudos. Chega de escolher entre livros e mantimentos. A escolha é sua, disse Gregory finalmente, colocando o guardanapo ao lado da chávena vazia. Mas o talento desperdiçado era a sua tragédia em qualquer contexto. E os teus talentos estão a ser desperdiçados a carregar pratos e a memorizar combinações de vinhos. Os seus guarda-costas apareceram quando ele se preparava para sair. Um abriu um guarda-chuva, enquanto o outro observava a rua encharcada pela chuva através da janela. Descobri que o assassino não estava a trabalhar sozinho. Gregory mencionou casualmente, embora os seus olhos transmitissem a gravidade por trás da afirmação. O sangue de Kira congelou, apesar do calor do restaurante, compreendendo imediatamente que o perigo não tinha passado, mas apenas pausado. A família Cardoso não perdoa facilmente, continuou Gregory, abotoando o casaco do fato. Eu também não, e é por isso que o contabilista deles desapareceu na semana passada. A pasta permaneceu sobre a mesa quando Gregory partiu, o canto de couro escurecendo com as gotas de chuva que entravam pela porta momentaneamente aberta. Kira enfiou-a no bolso do avental durante a limpeza, o peso da decisão mais pesado do que a sua presença física contra a sua anca.
A semana de exames finais chegou com intensidade implacável. O apartamento de Kira transformou-se numa fortaleza de livros didáticos, marcadores e xícaras de café vazias. A pasta permaneceu fechada na gaveta da sua secretária. A sua presença era uma força gravitacional que perturbava a sua concentração sempre que ela passava por ela. O detetive Walsh apareceu no campus durante o seu exame de provas criminais, encostado na parede do corredor, enquanto os alunos saíam, exaustos, mas aliviados. Escolha de carreira interessante para alguém que trabalha num conhecido ponto de encontro para certos interesses comerciais, comentou ele quando ela passou. A maioria dos estudantes de justiça criminal precisa de empregos para pagar as propinas, respondeu Kira, apertando a mochila com mais força, o chaveiro um peso reconfortante no bolso. A menos que esteja a oferecer cargos de cadete da polícia que funcionam em torno dos horários das aulas. O riso do detetive não tinha humor, os seus olhos nunca deixando o rosto dela enquanto os alunos passavam. Só estou curioso sobre o tiroteio no seu local de trabalho que ninguém parece disposto a discutir, insistiu ele com voz casual, apesar da acusação subjacente. Eu sirvo comida e bebidas, detetive, respondeu Kira, canalizando a calma que desenvolveu ao servir clientes difíceis. Os incidentes na cozinha são tratados pela gerência, não por funcionários com livros para estudar. O olhar de Walsh aguçou-se como um predador a sentir fraqueza. As suas próximas palavras foram cuidadosamente medidas. Gregory Weiss não janta com qualquer pessoa que sirva à sua mesa. 2 anos de quintas-feiras criam padrões, e os padrões interessam-me profissionalmente. O gelo espalhou-se pelas veias de Kira, apesar do calor do verão. O conhecimento do detetive sobre os hábitos alimentares de Gregory confirmava as suas suspeitas sobre a vigilância policial. Clientes regulares pedem empregados regulares. Ela encolheu os ombros, fingindo indiferença enquanto calculava rotas de fuga. A organização dele expandiu as operações recentemente. Novos territórios, novos empreendimentos, traindo a atenção de pessoas menos amigáveis do que eu, continuou Walsh, oferecendo informações como isca. As pessoas associadas a ele tendem a desaparecer ou a avançar rapidamente, raramente algo entre os dois extremos. As sombras, sob os carvalhos do campus, alongavam-se à medida que a tarde declinava. O próximo exame de Kira aproximava-se, enquanto o detetive parecia satisfeito em monopolizar o seu tempo limitado de preparação. Há alguma pergunta real nesta conversa, detetive? Ou apenas observações vagas sobre o meu trabalho? Apenas um conselho amigável. As carreiras são definidas mais cedo do que a maioria das pessoas percebe, respondeu Walsh, endireitando-se da sua postura casual, encostado à parede. Escolha cuidadosamente o caminho que vai seguir, menina Johnson, antes que não possa voltar atrás. O aviso do detetive ecoou na sua mente durante o exame final, competindo com definições de causa provável e cadeia de custódia, enquanto ela preenchia cadernos azuis com respostas cuidadosamente formuladas. A ironia de se destacar na teoria da aplicação da lei, enquanto guardava segredos, não lhe escapou. Naquela noite, sozinha no seu apartamento, Kira finalmente abriu a pasta de couro e encontrou não dinheiro, mas a documentação para uma bolsa de estudos integral, papel timbrado legítimo, endosso oficial da universidade, nada que a ligasse a Gregory Weiss ou à sua organização. O verão de Savannah se estendia infinitamente à frente, com o fim das aulas. A agenda reduzida de Kira no Il Gabbiano deixava-lhe horas de tempo livre incomum. Ela passava as manhãs a correr à beira do rio e as tardes a ler textos de psicologia criminal não atribuídos pelos professores. Chegou novamente a quinta-feira e o restaurante preparava-se para o serviço noturno. Quando o gerente de Kira a chamou ao seu escritório com uma seriedade incomum, explicou. O Sr. Weiss solicitou um jantar privado esta noite, evitando o contato visual direto. Na residência dele, não aqui, ele pediu especificamente que fosse você a servir. O convite, formulado como um compromisso profissional e não social, tinha implicações claras para além do seu significado superficial. Recusar é uma opção? Kira perguntou, já sabendo a resposta, pois a expressão do seu gerente mudou de desconfortável para alarmada. A viagem até a propriedade de Gregory serpenteava pelos arredores de Savannah. Grandes carvalhos cobertos de musgo espanhol criavam túneis de sombra e luz. Kira sentou-se rígida no banco de trás do sedã preto,
o silêncio do motorista amplificando seus pensamentos acelerados enquanto passavam por portões de ferro. A casa a surpreendeu. Não era a mansão ostentosa que ela esperava, mas uma propriedade histórica elegante, discreta e refinada, afastada do rio, em meio a jardins cuidadosamente mantidos. Câmaras de segurança rastreavam a aproximação deles, disfarçadas em detalhes arquitetônicos que preservavam o caráter da época da casa. Gregory esperava na varanda, casual, com as mangas da camisa arregaçadas, em vez do seu habitual fato. A transformação de figura pública para homem privado era surpreendente na sua completude. Obrigado por aceitar o meu convite, cumprimentou ele. A formalidade contrastava com a intimidade do ambiente. O meu gerente sugeriu que recusar não era realmente uma opção. Kira respondeu honestamente, seguindo-o até um hall de entrada, onde lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre móveis antigos e sistemas de segurança contemporâneos. Embora eu esteja curiosa para saber por que trouxe a sua empregada para a sua casa. Um sorriso passou pelo rosto de Gregory, diversão genuína substituindo as suas expressões calculadas habituais. Porque os restaurantes têm ouvido, Sra. Johnson, e o que preciso discutir requer privacidade que nem mesmo Il Gabiano pode oferecer. A sala de jantar tinha uma mesa posta para dois, em vez da disposição para funcionários que Kira esperava. A constatação causou uma onda de incerteza em sua compostura treinada. Não estou aqui para servir o jantar. Estou? Perguntou ela, observando sua reação com atenção. Você está aqui porque a detetive Walsh tem feito perguntas especificamente sobre você, não apenas sobre Il Gabiano ou sobre mim, explicou Gregory, indicando uma cadeira que a sua governanta puxou. O seu interesse sugere fugas de informação que eu não posso permitir. O estômago de Kira apertou-se quando ela se sentou. A implicação era clara. A suspeita recaiu sobre ela, apesar do seu silêncio. Não lhe contei nada porque não há nada para contar, insistiu ela, os dedos instintivamente procurando o chaveiro no bolso para se tranquilizar. Eu sei, respondeu Gregory simplesmente, surpreendendo-a com a sua confiança imediata. Se eu acreditasse no contrário, este jantar seria significativamente menos agradável para ambos. O vinho apareceu em copos de cristal, servido por funcionários, que apareciam e desapareciam com falta de prática. A bolsa de estudos chamou a atenção dele, continuou Gregory. Apesar dos meus esforços consideráveis para estabelecer a sua legitimidade além de qualquer dúvida, ainda não a aceitei, lembrou-lhe Kira. Embora a segurança financeira que oferecia atentasse diariamente, o peso das propinas e da renda esmagava a sua independência. Aceitar parece cruzar uma linha que fui treinada para defender. Gregory estudou-a à luz das velas que suavizavam as linhas acentuadas do seu rosto, fazendo-o parecer momentaneamente menos perigoso. As linhas existem principalmente na teoria acadêmica, Sra. Johnson. A realidade opera em gradientes de necessidade e consequência. Um chefe apareceu com o primeiro prato. A apresentação era digna das melhores ofertas de Il Gabiano, embora o apetite de Kira tivesse desaparecido sob o peso da conversa. Walsh acredita que você está a recrutar-me, ela afirmou claramente, olhando diretamente nos olhos de Gregory. E o que você acredita? Ele rebateu. A pergunta pairou entre eles enquanto ele provava o vinho com apreciação experiente. Que estou a oferecer educação a uma aluna promissora ou a recrutar uma nova soldado para o crime organizado? Kira considerou a sua resposta cuidadosamente, ciente de que a honestidade poderia ser perigosa, mas necessária. Acredito que você está a fazer apostas, a investir em potencial enquanto avalia se sou mais valiosa como aliada ou como responsabilidade. Ela respondeu, surpreendendo-se com a sua ousadia. Relâmpagos rasgaram o céu além das janelas da sala de jantar, tempestades de verão se formando sobre o rio, enquanto a conversa continuava ao longo de vários pratos. A família Cardoso identificou-te, afirmou Gregory sem rodeios durante a sobremesa, a forma casual de dizer isso escondendo a gravidade da afirmação. O garfo de Kira parou a meio caminho da boca, o apetite evaporando-se instantaneamente à medida que as implicações se cristalizavam na sua mente. Por causa do aviso que te dei, perguntou ela, embora já soubesse a resposta escrita na expressão dele, que de repente se endurecera.
A vigilância deles capturou-te a sublinhar essas palavras, a passar-me a conta. Eles consideram-na diretamente responsável pelo fracasso do assassino e pelo seu subsequente desaparecimento. Gregory confirmou o seu tom natural. Apesar de estar a discutir o que equivalia a uma sentença de morte, o porta-chaves de prata parecia queimar contra a coxa de Kira através do bolso, o seu propósito subitamente terrivelmente claro. O número lá dentro é para quando eles vierem atrás de mim. Percebeu ela em voz alta, observando a expressão de Gregory em busca de confirmação. O meu pessoal não pode manter vigilância constante sem atrair atenção indesejada tanto dos Cardos quanto do detetive Walsh, explicou ele, com tensão visível no leve aperto da mandíbula. O número conecta diretamente à minha equipe de segurança, ignorando todos os outros canais. A chuva começou a bater contra as janelas, refletindo a tempestade que se formava no peito de Kira, enquanto seus planos para a faculdade, seu futuro cuidadosamente construído, se dissolviam sob o ácido da nova realidade. Nunca pedi essa proteção ou o perigo que a torna necessária. Ela sussurrou, com raiva misturada ao medo. A escolha tornou-se irrelevante no momento em que decidiste salvar a minha vida. Gregory respondeu sem se desculpar, com um olhar firme através da mesa. Agora, ambos lidamos com as consequências. Tu, com compaixão, eu, com dívida. A palavra dívida pairou entre eles, carregada de implicações além da obrigação financeira. No mundo dele, as dívidas criavam laços tão fortes quanto os de sangue. O que exatamente espera de mim em troca dessa proteção? Perguntou Kira, expressando a questão que a assombrava desde a primeira conversa real entre eles. Inicialmente, nada além de discrição, respondeu Gregory, surpreendendo-a com sua franqueza. Eventualmente, seus talentos particulares para observação, psicologia e raciocínio rápido serão valiosos em certas negociações e avaliações. Kira riu sem humor, o som agudo contra o pano de fundo da chuva. Estás a oferecer-me um emprego após a formatura como o quê exatamente? Consultora da máfia, psicóloga criminal para o crime organizado. A expressão de Gregory permaneceu neutra, embora algo como aprovação brilhasse nos seus olhos diante da franqueza dela. Prefiro consultor estratégico para empresas legais que ocasionalmente operam em áreas cinzentas regulatórias, corrigiu ele, o eufemismo quase cômico em sua inadequação. A chuva intensificou-se, cortinas de água obscurecendo a vista além das janelas que Kira de repente percebeu serem provavelmente à prova de balas. E se eu recusar esta oportunidade de carreira? Perguntou ela, já suspeitando das limitações das suas escolhas. Continuará sob a minha proteção de qualquer forma. As dívidas devem ser pagas na totalidade, respondeu Gregory, o seu tom suavizando-se ligeiramente ao acrescentar. Embora a proteção sem cooperação se torne significativamente mais complicada para todos os envolvidos, um relâmpago iluminou a sala de jantar com flashes brancos intensos, projetando sombras dramáticas sobre as feições de Gregory enquanto ele se inclinava para a frente. A bolsa de estudos continua a ser sua, independentemente da sua decisão. A educação nunca deve ser sacrificada às circunstâncias. Uma batida interrompeu a conversa. Um dos seguranças de Gregory entrou com uma calma deliberada que imediatamente sinalizou problemas. Senhor, há movimento no perímetro. 3 veículos se aproximando pela estrada de acesso sul, relatou ele profissionalmente, apesar da ameaça óbvia. Os homens de Cardardoso, afirmou Gregory, em vez de perguntar, levantando-se suavemente da cadeira com eficiência treinada, mais cedo do que o previsto, embora não totalmente inesperado, dados os recentes acontecimentos. A transformação foi imediata, o empresário refinado foi substituído por alguém mais frio e calculista, enquanto Gregory pressionava um botão debaixo da borda da mesa. Leve a senhora Johnson para a sala de pânico, ordenou ele ao segurança, já se dirigindo para o que parecia ser uma estante. Não vou me esconder enquanto pessoas morrem por minha causa, protestou Kira, mantendo-se firme, apesar do medo que agitava seu estômago. Este é o meu problema tanto quanto o seu agora. Você mesma disse isso. Gregory fez uma pausa, avaliando-a com novo interesse. O cálculo em seus olhos mudou para algo parecido com respeito. Há uma diferença entre consultoria estratégica e combate. Johnson. Um requer os seus talentos, o outro não. A estante deslizou para o lado,
revelando uma estação de monitoramento que exibia imagens das câmaras de segurança ao redor da propriedade. 3 SUVs pretos pararam logo após o portão. Homens em equipamento tático posicionavam-se com precisão militar ao longo do perímetro. Eles não estão aqui para uma negociação, observou Gregory calmamente, retirando uma pistola de um compartimento oculto e verificando-a com eficiência experiente. Cardoso finalmente decidiu lidar com os assuntos pessoalmente. É ele no veículo do meio. A formação em psicologia criminal de Kira entrou em ação enquanto ela estudava os monitores, percebendo padrões nos movimentos dos atacantes. Eles estão a preparar uma violação padrão do perímetro. A abordagem clássica para um alvo que se presume estar em um local fixo, ela analisou em voz alta, surpreendendo Gregory e a si mesma. Ele levantou ligeiramente a sobrancelha, reavaliando a utilidade potencial dela na crise atual. 8 homens, provavelmente mais nos veículos, contra os meus 5 seguranças no local. Probabilidades desafiadoras, mesmo com a vantagem de jogar em casa, ele calculou, pegando um telefone seguro. Precisa de uma diversão, algo para interromper o padrão deles e forçá-los a se adaptar a variáveis inesperadas, sugeriu Kira, sua mente correndo por cenários de seu curso de resposta tática. Eles estão à espera de resistência da segurança, não de dentro da própria operação. A expressão de Gregory mudou de ceticismo para interesse enquanto gesticulava para que ela continuasse, o respeito em seus olhos crescendo à medida que ela delineava uma abordagem contra-intuitiva. Walsh tem monitorado sua propriedade. Peça à segurança para alertá-lo anonimamente sobre intrusos armados. Envolver a polícia cria complicações que eu normalmente evito, respondeu Gregory, embora seu tom sugerisse consideração em vez de rejeição. Embora a exposição de Cardardoso às autoridades policiais certamente prejudicasse sua posição atual na comissão. A chuva continuava a bater nas janelas enquanto as imagens da segurança mostravam os intrusos avançando em direção à casa usando elementos do paisagismo como cobertura. Temos aproximadamente 3 minutos antes da invasão, relatou o chefe de segurança, aguardando instruções finais. Faça a chamada, decidiu Gregory sem tirar os olhos de Kira enquanto dava a ordem. E ative o protocolo de êxodo. Vamos canalizá-los para a ala leste enquanto os extraímos através do sistema de túneis. Os momentos seguintes se transformaram num caos controlado. Equipas de segurança executavam manobras precisas enquanto Gregory guiava Kira por passagens secretas sob a casa histórica. O acesso ao rio foi construído durante a proibição, explicou ele enquanto se moviam por corredores estreitos de tijolos iluminados por luzes de emergência. Eles emergiram em uma casa de barcos, onde uma embarcação sem identificação aguardava, com o motor já a funcionar em prontidão, assim que as sirenes da polícia começaram a soar à distância. A sua sugestão pode ter salvado vidas esta noite, reconheceu Gregory enquanto embarcavam. A equipa de segurança protegia o perímetro. O barco deslizou para o rio agitado pela tempestade, enquanto luzes piscantes apareciam na casa principal. O detetive Walsh, sem dúvida, descobriu uma operação maior do que o previsto. O que acontece agora? Perguntou Kira, com a roupa encharcada pela chuva enquanto se afastavam da costa. Gregory observou-a com uma nova consideração. A dinâmica entre eles mudou fundamentalmente com a sua participação ativa na fuga. Agora vamos negociar novos termos. Esta noite, você passou de ativo a aliada, o que muda tudo. A roupa encharcada pela chuva colava-se à pele de Kira enquanto a realidade se cristalizava à sua volta. A psicologia criminal tinha se tornado mais do que uma busca acadêmica. Tinha se tornado uma estratégia de sobrevivência e uma carreira inesperada. Os avisos do seu professor sobre limites éticos pareciam agora antiquados, preocupações teóricas lavadas pela necessidade prática. Relâmpagos iluminavam as nuvens de tempestade em retirada. A violência da natureza dando lugar à calma, em paralelo perfeito com a sua viagem noturna. A família Cardoso irá reagrupar-se, reavaliar, explicou Gregory, a sua mente tática já a mapear contingências. Mas o envolvimento de Walsh complica a sua abordagem. As organizações criminosas temem mais a atenção das autoridades do que a ação dos rivais. O pessoal da Marina manteve uma distância profissional, desviando cuidadosamente o olhar quando Gregory e Kira desembarcaram. Outra indicação da sua influência que se estendia para além do seu círculo imediato. Nenhuma pergunta foi feita, nenhuma ajuda foi oferecida sem pedido explícito.
Nenhum reconhecimento de chegadas incomuns durante as horas antes do amanhecer. O horizonte histórico de Savannah emergiu da escuridão à medida que o sol nascia. A beleza da cidade permanecia inalterada, apesar da guerra subterrânea travada dentro dos seus limites. Kira reconheceu a dualidade com repentina clareza. O mundo visível dos turistas e do comércio sobreposto a redes invisíveis de poder e obrigação que realmente ditavam o funcionamento da cidade. O amanhecer despontou sobre o rio Savannah quando atracaram numa marina privada a quilômetros rio abaixo. A tempestade finalmente passou, revelando um céu limpo que prometia o calor do verão. A tua educação continua no próximo semestre, como planejado, afirmou Gregory, enquanto desembarcavam com instruções práticas adicionais em avaliação estratégica e gestão de crises. Kira observou o nascer do sol colorir a água de dourado e carmesim. A sua antiga vida como simples empregada de mesa e estudante parecia agora impossivelmente distante. Salvei a sua vida com 3 palavras circuladas, disse ela baixinho. E esta noite você pagou essa dívida salvando a minha. O equilíbrio foi restaurado, concordou Gregory, com um leve sorriso nos lábios ao acrescentar. Embora eu suspeite que a nossa parceria tenha apenas começado, Sr. Johnson, algumas dívidas criam laços que transcendem a simples transação. Obrigado por acompanhar esta intensa jornada de conexões inesperadas e escolhas perigosas. Se gostou desta história de uma empregada de mesa cuja rapidez de raciocínio mudou tudo, escreva nos comentários de onde está a assistir. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e partilhar este vídeo para apoiar mais histórias emocionantes em que pessoas comuns tomam decisões extraordinárias. O que teria feito na situação de Kira?